Bom, dando continuidade, então, aos métodos de identificação e partindo do conceito, dos fundamentos que já foi apresentado aí pelos meninos, de que um bom método de identificação deve se basear em características específicas, exclusivas e imutáveis dos indivíduos, entramos aí na queloscopia, que nada mais é do que a análise da mucosa externa labial para a identificação de sujeitos, certo? Então aí vemos uma figura dos lábios de algum indivíduo e nessa figura vemos diversos sulcos, diversas marcas. Essas marcas são as impressões causadas, né? Sejam elas visíveis ou latentes. As visíveis são causadas por pintura ou pelo próprio uso do batom, como na imagem, e as latentes são as impressões deixadas por produtos orgânicos, como a saliva, certo? E considerando e sabendo que essas características são um tanto imutáveis, é possível, então, chegar a conclusões com esse método, apesar de que nem sempre ele é muito preciso, porque, por exemplo, com a idade e o envelhecimento da pele, essas marcas podem mudar um pouco de posição, certo? E dificulta um pouco a avaliação. Sobre o uso desse método, é mais utilizado em investigações criminais, quando existe a presença de alguma prova, como um copo, uma taça, um cigarro, ou até um travesseiro, quando é um instrumento de sufocamento, e aí a partir disso podemos chegar a uma conclusão comparando com as marcas do sujeito. Pode passar, mano. Temos então aí a identificação por sobreposição de imagens, que, como o próprio nome já fala, é bem intuitivo. Nós vamos sobrepor uma imagem do crânio, na verdade, uma imagem do rosto do sujeito com a imagem do crânio, e a partir da comparação de pontos anatômicos definidos, nós podemos também chegar a uma conclusão. É um método usado que é conhecido como método de Piacentino, ou crânio fotocomparativo. E aí, quais seriam esses pontos anatômicos? Podem ser as arcadas orbitárias, a espinha nasal, o metaacústico externo, o ângulo nasofrontal, os dentes incisivos, enfim, existe uma série de elementos e estruturas anatômicas que podem facilitar essa avaliação. Pode passar, Amanda. Então, aí temos o pavilhão auricular como método de identificação. Também existe o conhecimento de que essa estrutura possui uma certa exclusividade, uma certa especificidade para cada indivíduo, algo como uma impressão digital, mas não tão preciso quanto. E da mesma forma, a partir da referência anatômica de pontos conhecidos, que a gente já viu na anatomia, a hélix, a antehélice, a concha, certo? O tragus, o antetragus, o lóbulo, enfim. A partir dessa sobreposição e comparação de imagens, podemos também chegar a uma conclusão. A peculiaridade aqui é que não existe um método de classificação exato, é meramente comparativo com fotos. A identificação por radiografias é um método também comparativo e também por imagem, que aí comparamos estruturas também anatômicas de radiografias passadas do sujeito com a radiografia em questão, né? E aí, geralmente se usa a partir dos seios frontais e maxilares, certo? Que a gente olha os contornos, determinadas impressões que podem ser específicas. Esse método é utilizado na ausência de outros métodos mais precisos, mas também podem ser usados quando na ausência de outros métodos mais confiáveis. E a qualidade aqui, a característica é que o tempo da outra radiografia não tem muita importância aqui, porque, como eu falei, essa característica tende a ser mais imutável. Pode passar, mano. Temos aí, então, a superposição crânio-facial por vídeo. Nada mais é do que a utilização
desse recurso de imagens radiográficas e no movimento de 360 para atribuir essa dinâmica, né, e podemos chegar a melhores conclusões. Isso é permitido pelo avanço dessas técnicas de tecnologia, mas é isso mesmo. Pode passar, mano. Esse cadastro de registro de artroplastias, como seria? Bem, pacientes que são submetidos a esses procedimentos ortopédicos, que seriam a reconstrução dessas articulações, né, com a implementação de um componente articular artificial, uma prótese, é de extrema importância, porque imagine que, caso seja registrado nessa prótese um número de série, certo? Então, a partir daquele número, esse número é único, individual. Então, caso haja alguma suspeita e esse indivíduo tenha sido submetido a esse procedimento de artroplastia, a partir desse número de série da prótese, imediatamente poderíamos identificar aquele sujeito, porque ele era o único sujeito possível que poderia estar trajando, digamos assim, poderia estar com aquela prótese, certo? Então, é um método muito preciso, mas como se pode imaginar, é um tanto inviável, porque dependemos exclusivamente dessa população de pacientes ortopédicos e também dependemos da burocracia da criação desse cadastro que obriguem as fabricantes de prótese a registrá-las com o número de série, certo? Mas tá aí mais um exemplo. Pode passar, mano. Esse é um método bem curioso e era de se esperar também, algo como CSI, mas é pelo registro de voz. Você, a partir de um áudio do sujeito, você pode identificá-lo comparando as frequências, as amplitudes e características sonoras, as características físicas, e é possível também chegar a uma conclusão com esse tipo de método. Aqui, o problema é, em pessoas que utilizam próteses, que os dentes incisivos são substituídos justamente por uma prótese dentária, as frequências, as características físicas das ondas da voz mudam. Então, esse sujeito, no final das contas, poderia ter dois tipos de voz diferentes, e o que, logicamente, enviesa a nossa análise. E, por fim, dando uma passada nessa parte mais avançada de conceito de identificação, não poderíamos deixar de falar dessa impressão digital genética do DNA, que nada mais é do que a determinação de características específicas do DNA, como, por exemplo, polimorfismos, certo? E alguns outros tipos de características. Então, a partir desse conjunto de achados, pode-se determinar quem é um sujeito. E, por trás disso, existem grandes obstáculos, certo? Primeiramente, o obstáculo financeiro, que é de se imaginar que existe exige uma demanda técnica muito grande, e para isso temos que ter um subsídio importante. E a demanda técnica também é um outro fator que pode contribuir para essa dificuldade da realização, porque deve-se existir um controle de qualidade específico do método. Não é simplesmente qualquer método que vai garantir essa análise. Não. Existe um controle de qualidade que deve ser prezado para que não haja erro nessa avaliação, que pode ser muito precisa e muito boa, né? E, além disso, existem as questões legais e éticas, porque a discussão que o professor Genival traz. A coleta desse material nem sempre descrita exatamente na lei. Então, é como se fosse uma terra de ninguém
e existe essa divergência e pode resultar em conflito, certo? Por exemplo, não há nenhuma lei que determine o prazo que esse material pode ser guardado, enfim, o que já nos leva ao próximo slide, por favor, Amanda, que seria o conceito de bancos de dados, que em alguns países já é adotado, que a gente vê bastante aí no CSI, né, nos Estados Unidos, por exemplo, tem 9 milhões, mais de 9 milhões, né, na época que o professor Genival escreveu o livro. O Reino Unido também adota esse sistema, e como o conceito fala, é você armazenar esses dados genéticos para que futuramente ou tardiamente você possa utilizá-los para chegar a conclusões. E nesses países que adotam esse sistema, eles usam basicamente em sujeitos que praticaram crimes hediondos, e existe o questionamento e a proposta para ampliar para toda a população, certo? Mas aí entramos também com conflito ético e legal, que segue também a mesma ideia do que foi apresentado anterior. E, por enquanto, no Brasil, ainda há esse processo, ainda está havendo esse processo e não temos nenhum avanço como nos Estados Unidos ou Reino Unido, por exemplo. Bom, gente, ficou faltando um slide para a gente falar sobre estatura. Na verdade, a gente acabou pulando. Então, eu vou trazer um pouco da importância de se usar essas características de estatura para ambos os sexos e para as diferentes raças, para poder identificar adequadamente o indivíduo. Para fazer essa análise da estatura, pode-se usar a régua especial de hastes, né, que tocam o ponto mais alto da cabeça e a face inferior do calcanhar, se a gente tiver um cadáver que esteja completo. Mas, às vezes, a gente tem apenas os ossos longos dos membros, e aí a gente alcança a estatura baseada em tábuas, né, que foram feitas por diferentes autores. Existem as tábuas osteométricas de Broca, as tabelas de Etienne Rollet, as tabelas de Lacassagne e Martin e a tabela de Mendonça. No caso da tábua osteométrica de Broca, ele vai trazer apenas as estimativas de tamanho do fêmur, tíbia, fíbula e húmero, rádio e ulna, para o sexo masculino e para o sexo feminino. Na tabela de Etienne Rollet, ele vai fazer uma análise mais abrangente, porque Broca ele só pega o tamanho do fêmur, dependendo do sexo, e aí faz uma estimativa da altura. Já Etienne Rollet, ele traz a estimativa da altura, baseando-se no tamanho desses membros e comparando com dos membros superiores. Então, ele põe aqui o tamanho de cada um desses ossos longos e a que altura isso viria a corresponder na estatura de um homem ou na estatura de uma mulher. Na tabela de Lacassagne e Martin, ele já vai trazer uma comparação que vai abranger raça. Aliás, não, a que vai abranger raça é a de Mendonça, desculpa. A de Lacassagne e Martin, ele vai fazer também uma diferenciação entre o tamanho dos ossos longos e sexo. A tabela de Mendonça é que vai fazer vai fazer uma comparação entre o comprimento total, a estatura média, o comprimento fisiológico e o comprimento perpendicular dos indivíduos, considerando-se o tamanho desses ossos longos, né? O fêmur, rádio, húmero, ulna. Ele vai fazer essas estimativas mais específicas. Então, professor, olá, meu nome é André. Eu vou fazer algumas considerações, juntamente com Pedro e Henrique, sobre a identificação judiciária ou policial. Pode passar. Bom,
É importante saber que a identificação judiciária ou policial, ela independe de conhecimentos médicos e ela se fundamenta principalmente no uso de dados antropométricos e antropológicos. Importante pontuar que é um processo realizado por peritos. Então, esse tipo de identificação não necessariamente precisa do médico. Bom, Weitzer já falou e eu vou só reforçar algumas características de um bom método de identificação. Dentre elas, unicidade, que é o conjunto de caracteres que torne o indivíduo torne a pessoa um indivíduo diferente dos outros. A imutabilidade, que são elementos registrados que devem permanecer sempre e sem sofrer qualquer tipo de alteração por fator endógeno ou exógeno. Perenidade, que é a capacidade que alguns elementos têm de resistir ao tempo. Praticabilidade, que é dispor de elementos de fácil obtenção e que não lhe dificultem a maneira de registrar. E a classificabilidade, que é permitir uma classificação adequada, além de uma facilidade de encontrar as respectivas fichas dessas pessoas. Então, todos esses pontos, unicidade, imutabilidade, perenidade, praticabilidade e classificabilidade, são características que devem estar em um bom método de identificação. E agora eu vou falar um pouco mais sobre alguns tipos de métodos, ou que são usados atualmente, ou que já foram usados e já estão em desuso. Pode passar. Bom, nós temos os processos antigos, que eram basicamente feitos pela marcação do corpo, dentre eles o ferrete, que era um processo que se faz muito parecido, ou então mesmo um processo que se faz em gado, quando querem marcar determinado dono, aí bota as iniciais do dono, enfim. Você coloca o ferro na brasa, esquenta ali na ponta, a gente pode ver que tem as letras, esquenta essa parte e você pressiona na pele. Antigamente, isso era feito em pessoas e servia como uma punição ou como uma identificação. Nos casos de punição, cada infração tinha uma letra correspondente. Dando um exemplo aqui, a pessoa matou, você vai lá e recebia a letra M na sua pele. E temos também a mutilação. A mutilação que não só é um processo antigo, mas em alguns países, digamos que isso ainda acontece, é muito frequente, eu já fui um tempo atrás, a gente vê no noticiário que no Oriente Médio, uma pessoa que roubou, cortou a mão, qual foi a mão que você roubou? Foi a mão direita, corta a mão direita. Então, assim, amputava-se ou ainda se amputa parte do corpo. Processo aí de identificação. Tem um assinalamento sucinto, que ele é baseado em anotações, é muito aceito ainda pela imprensa como uma forma de individualização de alguém desaparecido, e é basicamente pautado nas características das pessoas, seja ela estatura, idade, raça, cor dos olhos, alterações mais apelativas de atenção, se porventura a pessoa tem um pedaço da orelha cortado, não tem um olho, enfim, cor dos cabelos também. Pode passar. Temos a fotografia simples, que ainda é muito utilizada em alguns documentos, como o próprio RG, passaporte. Bom, era empregado antigamente como um meio mais comum e como um meio muito frequente assim, de reconhecimento, mas a gente sabe que hoje em dia temos alguns inconvenientes, como a dificuldade de classificação. Como é que a pessoa classifica uma foto? Alterações dos traços fisionômicos com a idade, tanto é que é legal que se renove a identidade, creio que com 10 anos, então você tem que se renovar, a identidade tem que ser renovada a cada 10 anos. E tem também o problema dos sósias, né? A pessoa pode ser muito parecida, um gêmeo, enfim. Apesar disso tudo, a fotografia ela tem uma importância enorme no trabalho policial, no que tange ao reconhecimento de procurados pela justiça. Nós temos também o retrato falado,
que ele é importante ser pontuado que ele não é inserido como meio de prova, mas ele pode ser útil para apontar indivíduos no conjunto de elementos identificados. Então, por exemplo, tem uma pessoa procurada e essa pessoa tem um bigode, tem uma cicatriz no rosto. Então, a pessoa pode fazer um retrato falado e encontrar uma pessoa parecida. Isso pode ser útil, não é uma prova, mas pode ser útil. É pautado no relato de testemunhas, no relato de pormenores da fisionomia do indivíduo, que é feito por testemunhas. E dentre esses relatos, nós temos relatos de ordem cromática, cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo. Relatos de ordem morfológica, como a altura, dimensões do nariz, particularidades da orelha. E ainda complementos, como, sei lá, uma configuração do crânio, a forma do lábio, se tem um penteado diferente, se tem barba, se tem bigode. Enfim, quanto aos métodos de retratos falados, tem 3 principais, que é o método artístico, que é simplesmente um desenhista vai lá e faz o retrato falado, assim como esse aí da imagem, do slide. Tem o Identikit, que é realizado por películas transparentes que recebem partes do rosto. E tem também o Photo Kit, que é feito por recortes de fotografia que se encaixam como peças de um quebra-cabeça. E a partir daí, você vai chegando na pessoa, no procurado, vai identificando a pessoa. Hoje em dia, é muito utilizado programas de computador, e acaba que esses métodos, eles ainda assim podem ser utilizados, mas é bem mais comum o uso de computadores, programas, softwares, enfim. Pode passar. Bom, o sistema antropométrico de Bertillon, ele é um marco. Muitos dizem, inclusive o professor Genival, que é um marco, falam que é um marco. Por quê? Foi considerado por muitos o primeiro método científico de identificação. Ele é a base dos atuais processos científicos de identificação. E ele baseia-se em 3 coisas, certo? Dados antropométricos, dados descritivos e dados individuais, sinais individuais. Quanto aos dados antropométricos, eles se baseiam em aspectos da fixidez do esqueleto, a partir de uma certa idade. Como? Diâmetros, comprimentos, a estatura da pessoa, a envergadura, a altura do busto. Sejam esses dados de diversas partes do corpo, mas baseiam-se nisso. Nesses diâmetros, comprimentos, enfim. Como, por exemplo, cabeça, pé, orelha, dedos. Tem também os dados descritivos, são baseados em caracteres morfológicos, como as dimensões da boca, do nariz. Os caracteres cromáticos, como já foi falado, cor do olho, cor de pele, cor de cabelo. E também os caracteres complementares, que são particularidades de cada indivíduo. Além disso, por fim, temos os dados individuais, que falam muito de particularidades de cada um, como presença de cicatrizes, tatuagens, manchas, amputações, e por aí vai. Pode passar. Mais um é o sistema geométrico de Mathéus, não sei como se pronuncia, que ele se alicerça em medidas de regiões fixas da face depois de uma certa idade. É um trabalho feito sobre fotografias tiradas antes e depois, certo? Essas medidas da face, elas têm alguns pontos, não é qualquer medida. Dentre elas, traça-se uma linha vertical que passa pelo dorso do nariz. Tem também linhas que passam na pupila do indivíduo, no olho do indivíduo. E também várias linhas horizontais, de modo a fazer da face meio que frações, dividir a face em frações e, posteriormente, comparar essas partes divididas com as partes de outra pessoa, de modo a atingir ou chegar em um determinado indivíduo. Temos também o sistema craniográfico de Afonso, que ele é baseado em perfis de crânios e ângulos entre os dedos.
E tem um problema que ele é mais restrito e tem um aproveitamento baixo em indivíduos de avançada idade. Temos também o sistema dermográfico de Bentham, que ele identifica pessoas ao nascer com marcas. Ele se assemelha muito ao sistema que era utilizado no nazismo. Os alemães pegavam judeus e marcavam a tatuagem em tal número. A diferença é que esse é feito com pessoas ao nascer, e não pessoas depois de uma certa idade, como era muito comum no nazismo. Pode passar. Tem o sistema otométrico de Frigério, esses nomes são difíceis, que ele é baseado na imutabilidade e na pluralidade de formas dos pavilhões auriculares. Então, assim, cada orelha tem uma forma distinta, cada pessoa tem uma orelha diferente da outra. Isso não muda. Então, a gente tem uma forma de uma orelha quando criança e até mais velho. E, bom, foi esse sistema que Frigério criou. Ele dividia e media a orelha nos seus diâmetros máximo e mínimo com um otômetro, que foi um aparelho criado por ele. Temos também o sistema oftométrico de Capdeville, que é baseado na cor e na medida dos olhos. O sistema oftalmoscópico de Levinson, que é baseado no exame do fundo de olho e das variabilidades produzidas pelo nervo óptico. Pode passar. Por fim, o último slide. Esses últimos slides de classificações são coisas bem pontuais, coisas que, inclusive, o professor Genival nem focava tanto. Por isso que está sendo bem rápido. Sistema radiológico de Levinson, que é baseado na medida óssea de metacarpos e metatarsos no pé. Sistema flebográfico de Tamassier, que é baseado na imutabilidade nas múltiplas ramificações das veias do dorso da mão, certo? E o sistema flebográfico de Ameille, por fim, que é baseado na imutabilidade dos ramos venosos da fronte. Pode passar. Pode passar, mano. Amanda? Eu passei, gente. Tá aparecendo o que para vocês? Aqui tá já no slide 53. Para 51. Então, gente, meu nome é Pedro Henrique, eu vou dar continuação à identificação judiciária, que foi introduzida por Andrei, começando por esses dois sistemas, o sistema palmar de Stokes e Wide, que tem como princípio o registro dos sulcos delineados pelas mãos, pelas palmas das mãos. Aqueles sulcos em formato principalmente mais característico M, que aparece nas mãos de todos. Existem também outros sulcos que podem ser comparados e a partir daí gerar identificação de pessoas. Também tem o sistema onfalográfico de Bert Viame, que é o estudo da cicatriz umbilical. Ele tenta chegar à conclusão de que a variabilidade dessa cicatriz é tão pequena que pode chegar ao ponto de identificar pessoas e fazer essa diferenciação humana. Pode passar, mano. Agora, esses dois últimos sistemas, diria, secundários, são o sistema poroscópico de Locard, que ele estuda nas cristas da impressão digital, existem pequenos poros, pequenas impressões brancas, onde dali aparecem as glândulas sudoríparas. Então, você estudar essas linhas, você vai achar ali algumas características na quantidade de poros, no desenho dos poros, que podem também gerar uma individualização das pessoas e, a partir daí, identificação. Também tem a fotografia sinalética. Acho que essa é uma das mais conhecidas por todos. Ela está bem presente nos filmes faroeste, quando tem algum procurado. Também está presente
nos presídios para a identificação de um presidiário, você tira foto tanto de frente quanto em perfil, e você faz a comparação de duas fotos, olhando ali principalmente a estrutura da fonte, o diâmetro da maxila, ou então do pavilhão auricular, você consegue chegar à diferenciação das pessoas e, a partir daí, analisar elas. Lembrando que isso é feito através de uma forma muito minuciosa, não é só comparação simples, mas é atento a todos os detalhes. Chegando agora no principal sistema, e a gente quer dar bastante ênfase para ele, pode passar, Amanda. É o sistema dactiloscópico de Vucetich. Ele foi criado em 1891 e foi instituído aqui no Brasil como forma de identificação principal a partir de 1903. Ele é considerado hoje o método mais eficiente dessa ciência da identificação. Ele luta ali pela primazia com a análise do DNA genético, porque o DNA, apesar de muito caro, ele consegue ser mais específico, mas ele tem um valor muito exacerbado ainda para a nossa realidade, né? Então, a impressão digital ela acaba conseguindo competir por causa desse valor, esse fator financeiro, principalmente. Eu queria aqui destacar para vocês uma citação do próprio Vucetich. Ele diz que é a ciência que se propõe a identificar as pessoas fisicamente consideradas por meio das impressões ou reproduções físicas dos desenhos formados pelas cristas papilares das extremidades digitais. Essa é a definição dele para esse sistema de dactiloscopia. Na prática, como é que a gente analisa? É o desenho das cristas e sulcos presentes nas polpas digitais dos dedos. Então, cada polpa digital forma um desenho, a gente chama esse desenho de desenho digital, e você colocar esse desenho em um papel, ou em um anteparo, ou através de uma tinta, ou qualquer outro líquido que possa gerar essa impressão, você vai ali, tem, a partir do desenho digital, uma impressão digital que pode ser analisada. Pode passar, mano. Então, como é que é feita essa análise da impressão digital? Existem 4 regiões fundamentais. Eu queria destacar para vocês nos slides. Tem algumas que estão repetidas porque ela realmente aparece mais de uma vez, que é o caso dos sistemas marginais. Os sistemas marginais eles estão principalmente na parte superior e laterais da impressão, formando no meio, junto com o sistema basilar, pelo próprio nome, ele está na base da impressão, no meio formando um sistema nuclear, que seria um redemoinho, é a melhor descrição, eu acho, para analisar esse formato. Sendo que esses 4 sistemas ainda não são o que há de mais importante na impressão digital. Existe a região delta, que é o encontro de todos os sistemas marginais, que é, eu diria que o ponto fundamental de análise da região das impressões digitais. Pode passar, Amanda. Então, analisando essas regiões fundamentais, a gente tem os tipos fundamentais. Como é que é isso? Você analisa o formato padrão, existem 4, que são a presilha interna, a presilha externa, o vertículo e o arco. Para partir dali, tem um banco de dados. Isso daqui ele não é considerado principalmente para identificação, mas é principalmente para você, a partir de um arquivamento, você conseguir depois destrinchar melhor. É como se fosse, eu vou pegar ali as pessoas de 15 a 20 anos. Então, eu vou pegar ali as pessoas que têm vertículo no polegar direito. É como se fosse um grande grupo das impressões digitais. Então, esses são os tipos fundamentais. Analisando para vocês rapidamente. A presilha interna, ele apresenta o delta, que é aquele ponto que eu falei para vocês que é o mais principal, na parte interna do dedo. A presilha externa, o delta vai estar na parte externa do dedo. O vertículo vai apresentar 2 deltas, um em cada lado. E o arco, ele não tem a presença nem do núcleo e nem dos deltas. Ele só são várias linhas em forma de arco mesmo, com a ausência desses 2 pontos que são bem característicos. Para fazer esse arquivamento, existe essa tabela aí que eu estou apresentando para vocês como um banco de dados. Ela analisa o polegar através de letras e os demais dedos através de números. Para facilitar a forma de decorar essa tabela, as pessoas pedem para você ler
baixo para cima, veia, que fica mais fácil também de decorar. E como é que acontece com as pessoas que têm o dedo amputado, por exemplo, se fosse fazer um estudo desse do ex-presidente Lula, ele que não tem o dedo mindinho. Eles são representados através de uma bola, só um círculo que representa ele que foi amputado. E quando tem algo indeterminado, como metade de um dedo, ou cicatriz muito presente, você coloca um X, que é indeterminado, e não tem nada. Pode passar. Então, essa imagem eu botei só para vocês me ajudarem e também praticarem com o que foi visto naquele slide anterior, de qual dos tipos seria essa impressão digital. Fazendo uma análise bem simples, você consegue analisar ali 2 deltas, um em cada lado da impressão digital, juntamente com o núcleo no meio, que é aquele redemoinho que eu falei para vocês. Então, a presença de 2 deltas, um na parte interna e um na parte externa, e do núcleo, a gente chama essa impressão de vertículo. Então, isso aí seria o tipo vertículo da impressão digital. Pode passar, mano. E aqui está uma fórmula dactiloscópio. Isso é para facilitar esse banco de dados. Como é que a gente usa para classificar em fichas e arquivar essas impressões? A gente vai usar essa tabela, que é gerada por um numerador e um denominador, como se fosse uma fração, em que a gente tem todos os estudos dos 5 dedos de cada mão em uma folha de papel. Então, você tem ali os polegares do lado esquerdo representados pelas letras, no caso, seriam 2 Vs, então 2 vertículos, os demais dedos representados do número 1 ao 4, para identificar a presilha interna, externa, vertículo e todos os outros. Pode passar, Ana. E agora, a gente estava falando até agora sobre como classificar um grande grupo, só como você arquivar, já que são inúmeras impressões digitais de uma população grande. Então, a gente está falando só sobre como classificar. E como é que eu identifico? Como é que eu passo para a parte de identificação, que é o que nos interessa? A gente tem que analisar os pontos fundamentais agora. Antes a gente estava falando sobre os tipos fundamentais, a gente estava falando sobre os grandes grupos, e agora a gente vai para os pontos característicos de uma impressão digital. Como é que a gente faz essa análise? Primeiro, o principal dedo que a gente analisa é o polegar direito. Esse é o que a gente coloca nos documentos, é o mais utilizado para qualquer impressão digital. A partir daí, você tem a impressão e você divide ela em 4 quadrantes, em 4 áreas, de preferência de tamanhos parecidos. Você começa a analisar pelo canto superior direito, o quadrante do canto superior direito, em ordem horária. O que é que você vai analisar? Você vai analisar esses pontos característicos. Eu coloquei que são vários, são 24, os mais diversos. Tem os principais que já a gente vai destrinchar melhor, mas eu vou elencar aqui para vocês alguns, que tem a forquilha, a dupla bifurcação, a ilhota, a linha indeterminada, a bifurcação, o próprio delta também é muito característico. Cicatrizes que aparecem na impressão também são importantes. Existem um arpão, um ponto, um fim da linha, você encontrar ali em que ponto termina uma linha da impressão digital também é importante. Se existe algum desvio no redemoinho, então todos esses pontos característicos vão ser analisados e enumerados. Você começa a enumerar do 1 e vai analisando de cada quadrante, depois comparando com a impressão que você tem do indivíduo que você quer identificar. Vou passar o slide. Aqui, como eu falei, estão os principais, os 5 que você vai olhar sempre, sem dúvida, são esses 5 aí, que é a ilhota, que é aquela linha na impressão do canto superior, a cortada, que está ali um pouco no lado esquerdo, a bifurcação, que é ali que seria a principal linha que formaria o redemoinho, a forquilha, que estaria ali principalmente na região onde fica apresentado o delta, e o encerro, que fica presente na base. Esses 5 são os principais, mas para que você consiga dizer que aquela impressão digital é igual à que você está analisando, você tem que chegar em 12 pontos característicos idênticos. Por isso que é importante fazer toda aquela análise que eu descrevi antes, ampliando a imagem, analisando cada quadrante, enumerando os pontos característicos, e se tem 12 idênticos, você chega à conclusão de que é a mesma pessoa. Pode passar o slide.
E aqui a gente chega no registro inicial de identificação, é o registro de recém-nascidos. Como é feito isso? Como é que a gente pega essa identificação dos que acabaram de nascer? Através da impressão plantar da criança, não é mais a dactiloscópia, e a impressão digital da mãe. Ali, mais uma vez, o polegar direito, como eu falei, é o principal. Por que fazer essa análise através da impressão plantar da criança? Por todas as dificuldades que existem no bebê ao nascer. Existe um edema do bebê que acabou de sair, que iria dificultar ali a presença dos sucos e das cristas. Existe o líquido, ali ele pode estar envolto em sangue, em líquido amniótico, que também iria dificultar. Então, o movimento que ele faz, toda a dificuldade do recém-nascido, deve ser considerado. Então, para facilitar tudo isso, a gente usa a impressão plantar da criança. Ela vai ser mais correta na maioria das vezes, em conjunto com a impressão digital da mãe. Quando a gente não consegue chegar a uma conclusão clara através de um desses métodos, a gente vai para a poroscopia, que é aquela que eu citei para vocês anteriormente a esse sistema. Então, além da impressão digital, eu tenho como abrir mais ainda a imagem e analisar os poros para ver se realmente se trata da mesma pessoa. Existem outros métodos também para registro inicial de identificação. O mais conhecido seria aquela pulseira, que é mundialmente difundida por todas as regiões, que é um método um tanto quanto falho, porque na maioria dos casos em que você vai analisar uma troca de bebês, você encontra uma pulseira trocada, um corte da pulseira, algo desse gênero, então não é tão confiável. Mas recentemente também, como a gente já viu aí com os outros membros do grupo, existe a análise da impressão do DNA, que está sendo mais difundida, está sendo mais procurada pela facilidade. Você só precisa ali de 2 gotas do bebê, 2 gotas de sangue do bebê, que você tira do cordão umbilical, 2 gotas de sangue da mãe, coloca aquilo em um banco de dados e você tem ali a identificação do recém-nascido. Pode passar o slide. Olá, professor. Eu sou Pedro Leonardo e, junto com o Matheus Aciola, iremos falar sobre a hemogenética forense. Ela se baseia basicamente na identificação humana. Pode passar, mano. Ela se baseia basicamente na identificação humana através do DNA, estabelecimento de vínculo genético, que tem o principal exemplo, a teste de paternidade, esclarecimento de crimes sexuais, de crimes contra a vida e de crimes contra o patrimônio, e identificação de desastres em massa, que os principais que a gente mais ouve falar são quedas de avião, que as vítimas ficam irreconhecíveis, sendo então assim necessária a identificação delas. Antes do DNA, era muito a investigação científica era muito mais sobre quem é a vítima. É uma identificação mais de saber quem era a vítima e muito pouco de saber quem era o agressor, na parte mais laboratorial. A principal forma de identificar o agressor era por exclusão dos suspeitos, sendo o principal utilizado seria a tipologia sanguínea. Como? Se o suspeito tem o mesmo tipo sanguíneo, tem um tipo sanguíneo diferente do tipo sanguíneo achado na cena do crime, esse suspeito está descartado até que apareça uma segunda prova, que o reincrimine. Porém, se o suspeito tiver a mesma tipagem sanguínea do sangue achado na cena do crime, esse suspeito ele não pode ser condenado, ele só continua suspeito. Ou seja, a tipologia sanguínea ela tem o poder de exclusão do suspeito, mas não de condenação. Agora, para condenar casos, como foi muito bem falado aí por Pedro, temos os casos de impressões digitais. Pode ser encontrado em maçanetas, em armas do crime, em outras formas também. Vou passar, mano. Amanda? Ixi, vai passar de novo. Eu falei sem pedir para passar. Pode passar. Isso. Um caso, ele virou cabeça para baixo, ele inovou a perícia forense, a perícia criminal. Ele aconteceu em 83, na década de 80, no vilarejo de Narborough, no condado de Leicestershire, na Inglaterra, onde alguém achou o corpo da jovem Enderman, uma jovem de 15 anos. Aí a polícia, após investigação, concluiu que ela tinha sido estuprada e assassinada logo em seguida.
e assim acabou colhendo a amostra do sêmen deixado no corpo da vítima. 3 anos depois, muito perto dali, a polícia achou o corpo de outra jovem, Dan Ashcroft, também de 15 anos. Só que ela, no caso, vinha Derby, só que era muito perto de Navajo, cerca de uma milha só de distância. Ela também havia sido estuprada e assassinada do mesmo jeito que Linda Mann. Ou seja, do mesmo modus operandi. Dessa forma, a polícia começou a suspeitar de ser o mesmo agressor das duas. E a polícia aproveita e volta a colher amostras do sêmen deixado no corpo da vítima. Vou passar. Na mesma época, no condado, existia um pesquisador, um médico geneticista chamado Alec Jeffreys. Ele era professor da Universidade de Leicester e um ano antes ele tinha publicado na revista Nature um estudo sobre certas regiões de DNA. Ele escreveu que por meio delas um especialista poderia identificar uma pessoa com quase 100% de certeza. E também chamou essas regiões de impressões digitais de DNA, DNA fingerprinting. Ao ser convidado pela polícia, ele realizou exames de DNA com a amostra dos sêmen de 2 estupradores e descobriu que as amostras pertenciam ao mesmo homem, confirmando a suspeita previamente dita pela polícia. Nessa mesma época, um homem chamado Richard Buckland, pressionado pela polícia local, acabou confessando ser um estuprador. Porém, não demorou muito para seu DNA ser comparado com o DNA dos sêmens antes coletados. E o resultado, após dar não compatibilidade, notou-se que ele não era o pombo procurado e foi liberado. Vou passar. As autoridades, então, no mesmo ano, promoveram uma simulação de campanha de doação de sangue, para que, então, o médico Jeffreys possa analisar o DNA de todos os homens da região. Cerca de 36 homens com idade entre 14 e 40 anos foram coletados. Mas, mesmo assim, nenhum DNA foi compatível com a amostra do criminoso. Então, começa uma investigação mais árdua para saber quem era esse agressor misterioso, que, para isso, juntou o Sir Alec Jeffreys junto com a polícia local. Depois de 2 anos, uma testemunha vai à polícia e diz ter ouvido uma conversa um tanto quanto estranha na padaria, na qual Ian Kelly, um funcionário, disse que na campanha de doação de sangue ele havia entrado na fila para doar sangue no lugar de um colega padeiro. E esse colega era Colin Pitchford. Então seria Colin, nosso misterioso agressor das 2 jovens? Pode passar. Dessa forma, a polícia, as autoridades locais só tinham uma certeza: as amostras de DNA de Colin Pitchford nunca foram coletadas e assim nunca foram investigadas. Então, como única escolha, Colin foi procurado pela polícia e foi convencido a dar uma amostra de sangue para fazer os testes. Os resultados mostraram que Colin e o estuprador eram sim a mesma pessoa. Então, após isso, Colin confirmou os crimes e entrou para a história como o primeiro homem a ser condenado por causa de um exame de DNA. Pode passar. Após esse caso, a hemogenética forense foi bastante abrangida na perícia criminal do Reino Unido. E futuramente, em praticamente quase todo o planeta. Na polícia criminal de quase todo o planeta. E ela vem sofrendo evoluções significativas, pois, visto que inicialmente eram necessárias amostras relativamente grandes de material para conseguir obter um perfil genético. Por exemplo, uma amostra de sangue ou de sêmen tinha que ser do tamanho de uma moeda, porque se fosse menor não tinha material suficiente, o que deixava inviável, muito difícil, às vezes até impossível de criar um perfil genético desse suspeito, desse agressor. Pode passar. E visto que hoje em dia são necessários apenas 1 picograma para a criação do perfil genético. Para quem só a título de conhecimento, 1 picograma é igual a 10 elevado a menos 12 gramas, ou seja, 0,00000000001. Então, só foi possível a utilização desse picograma, pode passar, desses picogramas, com a técnica de reação em cadeia de polimerase, que fazia com que permite replicar massas em segmentos de DNA, permite replicar em massas os segmentos de DNA, que dessa forma pequenas amostras seriam muito úteis, pois seriam ampliadas. E vale-se dizer também que o PCR também é muito significante,
tem uma grande significância na perícia criminal, pois ele é muito prático. Ele é feito, essa amplificação ela pode ser feita em 2 horas, até 2 horas, e é feito totalmente automatizada, é feito totalmente por forma de máquina. Só bota a amostra de DNA lá e depois vai ser uma amostra, você vai ter no computador uma amostra mais bem desenvolvida. E no que se baseia a amostra, a técnica de PCR? A técnica de PCR, você pega uma camada dupla de DNA, ocorre uma desnaturação que vai dividir essas fitas duplas em fitas simples por meio da temperatura. Após isso, vem a segunda parte, que é o emparelhamento. Esse emparelhamento você vai adicionar, você vai emparelhar a cada fita única um primer inicial de DNA, que lá na fase 3, na polimerização, ou enlogation em inglês, aí, mas polimerização em português, através da enzima DNA polimerase, vão ser adicionadas bases nucleicas para completar essa fita de DNA. Vai ficar, então, 2 fitas duplas partindo de uma fita dupla de DNA. Essa reação ela vai ser repetida e repetida e repetida de forma muito, muito rápida e prática e em cadeia, que é daí que vem o nome da técnica de reação em cadeia de polimerase. Vou passar. Certo, pessoal. Uma vez entendido como se deu o surgimento e a evolução desse processo de análise do material genético, é importante que a gente entenda quais são os materiais que podem ser utilizados para essa análise, tá certo? Então, de maneira geral, qualquer tipo de tecido ou de fluido biológico, ele pode ser utilizado para análise do DNA, já que vai haver alguma célula nesse material. Então, sangue, sêmen, urina, suor, fezes, saliva, tudo isso pode ser utilizado para análise do DNA. Claro que existem algumas amostras que elas são mais comumente utilizadas. E são elas, em pessoas vivas, o sangue, o suave da mucosa oral e os pelos. E no caso de cadáveres, também o sangue, o suave, mas nesse caso de mucosa da bexiga, análise de tecido de músculo e cartilagem, ossos e dentes, tá bom? Quase tão importante quanto o próprio material que está sendo analisado é como esse material ele vai ser manuseado. É muito importante que se tenha cuidado para evitar degradação e contaminação desse material. A gente sabe que bactérias e fungos eles podem realizar a degradação do material genético da amostra e que, apesar do DNA ser relativamente ele resistir bem à mudança de temperatura, é importante que também se tenha cuidado em relação a isso, tá certo? Em relação à contaminação, é muito importante que o material ele seja manuseado de forma adequada e que todas as pessoas que participam da perícia que tiverem contato com esse material, eles sejam relatados por meio de uma cadeia de custódia. Todas as pessoas que tiveram a custódia desse material, eles precisam ser listados para que, caso aconteça alguma contaminação, essa contaminação ela seja esclarecida. Pode passar, por favor. Em relação às técnicas que são utilizadas para análise do DNA, existem várias formas. Algumas formas são bastante complexas e, para a gente entender, a gente tem que se aprofundar um pouco em genética, mas como esse não é o intuito aqui da apresentação, eu vou apenas passar rapidamente e explicar de uma forma simplificada os principais motivos que essas técnicas são usadas, tá certo? A mais comum é a técnica de análise de repetições curtas em tandem, que nada mais é que a análise de microsatélites, que são sequências de DNA curtas que se repetem de maneira variada, dependendo da pessoa. Então, isso faz que de uma pessoa para outra exista uma grande diferença dessa porção do DNA. Por isso, essas regiões, elas são, como o Léo já falou, geralmente elas são conhecidas como impressão digital do DNA, certo?
Também pode ser feita a análise do cromossomo Y. Como a gente sabe, esse cromossomo ele só está presente em homens, então ele geralmente é utilizado em casos de estupro, onde o DNA da vítima e o DNA do agressor, eles se misturam. Então, nesse caso, você vai procurar o cromossomo Y na amostra, e caso ele seja encontrado, você vai comparar o cromossomo Y da amostra com o cromossomo Y do acusado, e ver se eles são compatíveis. E a análise do cromossomo Y também pode ser utilizada em caso de teste de paternidade, sem a necessidade da mãe. Claro, apenas se o filho for homem. Também pode ser feita a análise do DNA mitocondrial, e basicamente a análise do DNA mitocondrial ele só vai ser utilizado quando você não puder usar o DNA nuclear. Como o DNA mitocondrial ele é circular, ele é mais resistente que o DNA nuclear. Então, geralmente, em grandes desastres, como acidentes aéreos ou incêndios, esse vai ser o DNA que vai estar preservado na amostra. E também, em casos onde vão ser analisados pelos ou cabelo, onde não há o bulbo capilar, então não vai ter núcleo, o núcleo celular não vai estar presente, então você também vai analisar o DNA mitocondrial. Pode passar, por favor. Já falando em relação à utilidade jurídica dessa análise de DNA, é importante a gente saber que, caso a coleta, a custódia e a manipulação dessa amostra eles tenham sido feitos de maneira correta, essa ferramenta ela é muito útil e bastante precisa. Estima-se que, caso tudo seja feito de maneira correta, todos os procedimentos tenham sido feitos respeitando a segurança das amostras, menos de 0,1%, existe menos de 0,1% de chance de acontecer algum erro. Mas existe um certo mal entendimento por parte da população, que acabou se perpetuando, e é importante a gente esclarecer que a presença de uma positividade no exame de DNA de uma determinada investigação não é uma prova cabal da autoria do crime. A única coisa que esse exame de DNA positivo vai fazer é estabelecer a ligação entre a pessoa e a cena do crime. Isso vai ter que ser melhor investigado, vão ter que surgir novas provas que corroborem com a presença dessa pessoa na cena do crime, para que ela, de fato, seja considerada culpada. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe um caso bastante famoso, um dos casos que é um caso que exemplifica muito bem isso que eu falei, que é o caso da Amanda Knox, que no ano de 2007 ela foi detida pela polícia italiana suspeita de assassinar a colega de quarto, Meredith Kesha. E ela foi considerada culpada porque foi encontrado o DNA da Amanda no cabo de uma faca, e essa faca supostamente estava contaminada com sangue da vítima. E essa faca foi encontrada na casa do namorado da Amanda. Então, houve uma forte pressão popular na época e ela foi condenada. Posteriormente, ela acabou sendo absolvida porque os peritos eles não conseguiram confirmar a presença do DNA da vítima na faca. E também, depois de algum tempo, o DNA de outro suspeito foi encontrado na cena do crime, que é o Rudy Guede, que foi encontrado em grandes quantidades e foi condenado por agressão sexual e assassinato. Então, isso, mais uma vez, corrobora com isso que eu falei para vocês. O fato do DNA da Amanda ter sido encontrado num instrumento que possivelmente estava relacionado com crime não é uma prova cabal de que ela realmente é a culpada do acontecido. Então, deveria ter acontecido mais investigação. Claro que esse caso é um caso bastante complexo, que até hoje não foi esclarecido totalmente, mas que mostra que a hemogenética forense ela é um instrumento, uma ferramenta que deve ser utilizada em associação com outras ferramentas de investigação para que a gente chegue a uma conclusão jurídica. Vou passar, por favor. Muito obrigado a todos pela atenção e um bom dia para todo mundo.